Bom, então a ideia de ação como fim da educação, a ação, esse fazer consciente, o fazer com a palavra, né? Isso é uma ideia interessante. Resta é a questão, como é que a gente faz isso, né? Mas como meta é uma coisa interessante, né? No nível do discurso usual, do senso comum, a palavra ação, ela remete imediatamente para duas outras, ambas muito densas e que têm tudo a ver com a temática da nossa disciplina, né? A ação remete imediatamente à reação e a ação remete imediatamente à coação. Ação, reação. A ciência vive de um princípio de ação e reação, né? Que é um princípio de simetria. A ação é simétrica à reação, né? É igual em intensidade de sentido contrário. Não é isso? A lei de Newton e tudo. Então, a ciência vive nessa expectativa de simetria, ação-reação, né? Mas isso não tem qualquer futuro, essa simetria, por exemplo, para fundar uma ética. Se a nossa expectativa, eu falei que a última aula é ética e educação, né? Daqui a 12, 13 semanas, né? Se a expectativa é uma perspectiva ética, ação e reação não tem nada para nos dar. Bateu, levou. Isso daí, no máximo, leva a gente à lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, não é? A perspectiva ética é a da assimetria. Pode o mundo inteiro estar roubando. Eu digo, roubar é errado? Eu não roubo. Não é assim, não, está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Isso seria simetria, né? Não, está errado isso, eu não faço. Não interessa que o colega do lado está fazendo, o fulano está fazendo, né? Então, uma perspectiva realmente ética nasce da assimetria. Você, não importa, você diz, eu estou consciente de que isso é que é o certo, o resto que se dane. Se os outros estão fazendo assim, o problema é deles, não é? Então, quem vive de reação é o animal. A gente é um bichinho, a gente é um animal, né? Não é só a dimensão animal que nos caracteriza, não é a dimensão animal que dá a marca da natureza humana, né? A condição humana da Hannah Arendt, mas a gente é um bichinho. E se a gente se limita a essa dimensão animal, é assim mesmo, bateu, levou, ação, reação, né? Cutucou, eu faço, reajo e vamos em frente, né? Mas isso é um nível muito rasteiro, né? Muito rasteiro, nível de bicho, né? A dimensão humana não é a da reação, é a da não reação, mas é a da resposta. Cutucou, vai ter uma resposta. Resposta em latim, como é que é? Responsa. De onde vem responsabilidade, não é? Então, o que se espera do ser humano, ele foi cutucado, alguém me incomodou. E se espera que, não é que a pessoa fique quieta, não reaja, né? Mas que responda, mas a responsabilidade é a dimensão fundamental, não é? Por exemplo, a gente está indo no trânsito, aí um doido dá uma fechada na gente, no carro, quase bate, não sei o quê, você reage como um bicho. No primeiro momento, a sua reação é de um bichinho, né? Se você se deixar dominar por essa reação, você vai atrás e quer fazer a mesma coisa com o outro. Isso é assimetria, né? Não tem futuro isso por aí, né? Agora, também não é assim, não, então eu não faço nada. Não, não é que eu não faço nada, mas eu anoto a placa, não é? Eu passo para o guarda, eu faço alguma coisa, mas com responsabilidade, né?
É natural que a gente, num primeiro momento, exploda assim, na reação, mas o fazer consciente que a ação significa, me leva a partir da reação, eu reflito, penso, analiso, e aí, em vez de reação, eu dou uma resposta que é uma nova ação, né? Um novo fazer consciente, fazer com a palavra, não é? Essa é a expectativa. A ação ligada assim com a resposta, o único, veja bem, o único antídoto de que a gente dispõe para combater a violência. Não é? Porque pensa aqui comigo, toda eclosão da violência significa a falência da palavra. Você não acredita mais que dá para fazer conversando, aí parte para a ignorância, parte para a cacetada, não é? Então, quando a violência explode, eclode, isso daí é que a palavra já era, né? Você não acredita mais em conversar, em fazer com a palavra, aí explodiu, não é? Como é que se combate essa explosão da violência, né? Não se combate com a força, gente. Não dá para você pôr numa classe assim, né, de alunos, uns guardas armados apontando para eles e dizendo assim, quem for violento se atira. Pô, como é que pode? Né? Prenda, arrebente quem for violento. Que conversa é essa? Não é? Então isso não é o combate à violência. Combater a violência é reinstalar a confiança na palavra, né? Olha, dá para conversar, né? Reinstalar essa confiança. É claro que há o intolerável. Obviamente há o intolerável. Não dá para você passar a vida argumentando ou tentando fazer com a palavra. Sobre esses limites, né, da tolerância, isso a gente vai ter um dia especialmente para conversar. A tolerância é um conceito interessante, mas está associado diretamente ao conceito de autoridade. Nós vamos conversar um dia aqui sobre a autoridade, não é? E, na verdade, autoridade e tolerância são dois conceitos casados, como duas faces de uma moeda. Você nunca pode dizer se uma pessoa é ou não é tolerante se você não a viu exercendo uma autoridade. Porque se você não está exercendo uma autoridade, se você não é responsável, é fácil você ser tolerante, né? Entre aspas. Não sou responsável. Agora, isso não é tolerância, isso é arrogância. Você tolerar uma coisa que não lhe diz respeito é arrogância, não é tolerância, né? Agora, quando a coisa está no âmbito da sua atuação, você é responsável, né? É aí que você tem que mostrar se é ou não é tolerante, não é? Então, há o intolerável, mas essa discussão do intolerável fica para um outro momento, não é? Mas agora, o que eu quero dizer é que a explosão da violência precisa ser combatida com a reinstalação da confiança na palavra, no fazer com a palavra. Tá certo? E como se faz isso? Aí o Habermas tem um papel tão importante, né? Quando ele discute a teoria da ação comunicativa, é a matéria fundamental do Habermas, mas da teoria da ação comunicativa nasce a razão comunicativa, que é uma lógica, um logos, não é? Fundado no discurso, na palavra, não é? E nasce, assim, a fé, que é a fé habermasiana, no consenso, na possibilidade de as pessoas chegarem a um acordo, a um consenso, não é? Então, tem isso. Agora, é interessante pensar aqui um pouco numa máxima latina muito, muito bonita, interessante em termos educativos, que é assim, ó, corruptio optimi péssima, que em latim quer dizer assim, a corrupção do ótimo é o péssimo.
Se uma coisa é ótima, maravilhosa, né? Se corrompe, não é que ela fica ruim, ela fica a pior possível. A corrupção do ótimo é o péssimo. Então, aqui há um pouco disso nessa questão da violência, porque então tem que reinstalar a confiança na palavra, né? Pois bem, aconteceu a corrupção do ótimo. E hoje, modernamente, a gente vive uma violência brutal por meio da palavra. A violência que se dá por meio da palavra. Não é? É interessante. Vocês pensem, por exemplo, bom, agressão verbal, xingamento, isso eu nem estou pensando, né? Isso é uma violência. E, às vezes, xingar uma pessoa, ou, não é? Ou difamar, é mais cruel do que ir lá e agredir fisicamente, não é? Mas eu nem estou falando nisso. Modernamente, a violência simbólica que se dá por meio da palavra, ela se consubstancia, se realiza, sabe onde? Nos contratos que a gente assina. O contrato que a gente assina, por exemplo, com um banco, uma instituição financeira, né? Seguro, contrato jurídico, são a forma moderna da violência. Porque é ali no contrato que o outro lado diz assim, eu não acredito nada na sua palavra. Pô, eu estou dizendo que eu pago, eu não sei o que, não interessa. Se não pagar, tem isso, tem aquilo. Isso de não acreditar na palavra é uma violência, não é? E a gente, às vezes, assina contratos agredidos pelo que está escrito no contrato, né? Humilhado até, mas se você não assinar que concorda com aquilo, não rola o empréstimo, não rola isso, não rola aquilo, então você assina, não é? Mas é assim, irritante, né? Muito irritante, é agressivo, é uma agressividade essa violência por meio da palavra, não é? E a violência sutil por meio da palavra se dá quando a gente dá a palavra, mas formata, né? Não, tem representante de todo mundo aqui, quem quiser fala, mas você às vezes tem assim um representante, né, no meio de 120, daquele grupo, daquela ideia ou daquele pensamento no meio de 120. Então, ele falar ou não falar não faz muita diferença, né? Não, eu estou dando a palavra, mas é uma palavra limitada, não é? Ou pode falar tudo desde que seja isso. Aí diz aquilo que se pode falar, né? Isso é uma forma moderna de violência, não é? De aparentemente a palavra está aí, mas a gente não está falando o que gostaria de falar. Isso se vê muito nitidamente nas eleições. Aparentemente, nas eleições, cada um vota em quem quer. Mas como? Você vota em quem quer numa eleição? Não, você vota num quadro de candidatos. Os candidatos estão postos, tem que ser o fulano ou o beltrano. Então, às vezes, a gente vota por exclusão, né? Às vezes, a gente vota, bom, dentro daquele quadro, que é isso aí. Mas não é a livre expressão da minha vontade. Não é uma ação nesse sentido de livre expressão da minha vontade. Porque, na minha vontade, eu estaria votando em outra pessoa, não naqueles que estão ali. Não é? Mas essa condição está dada, é essa daí, né? Aí você se conforma, que é a deformação da conservação e da transformação, é a conformação. Você diz, tá bom, então vai, né? Mas isso, muitas vezes, no sistema político mesmo, é uma violência. Uma violência que se dá por meio da palavra advém da pretensão de absoluto relativismo na ideia de verdade. Não tem mais verdade, a verdade é tudo relativo, né? Relativo à cultura, né? O que é verdade aqui não é verdade acolá. Então, essa falta de critérios para distinguir o que é verdadeiro do que é falso, né? Entre uma verdade absoluta, que é essa e acabou, não tem variação, o absoluto relativismo de dizer tudo é relativo à cultura, nada
tem um espaço enorme para se trabalhar, mas muitas vezes a gente é colocado diante dessas duas opções. Uma coisa, ou é uma verdade absoluta, opressora, dogmática, não é? Ou então, se você não acredita naquilo, aí diz, então não acredite mais nada, não acredite em nada. E pera lá, tem um espaço grande aí para ver que a verdade faz diferença, não é? Há a sensação assim, do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro, independentemente de eu ser dogmático ou solto na vida, relativista. Não é? Há um livro interessante que eu li, eu vi assim, li recentemente, que se chama True to Life. True to Life, e o subtítulo é assim, Why? Truth Matter. Por que a verdade importa? Né? Interessa. Né? Tem aqui, a gente acha na Livraria Cultura até, mas o autor é Lynch, L-I-N-C-H. Acho que é Michael Lynch, né? Sobre essa discussão da verdade. E esse espaço para ser preenchido entre... Ele de cara, o Lynch, ao apresentar a ideia de verdade, ele diz assim, olha, meus dois inimigos aqui são o dogmatismo de pretender que há uma única verdade, que não é, tem que chegar a ela, a verdade é única em qualquer contexto, e o outro extremo, o inimigo, dizendo que tudo é verdade, que qualquer coisa pode ser verdade, só depende do contexto, da cultura, né? Ele diz, eu vou combater esses dois inimigos, né? E para chegar numa ideia de verdade em que, aqui é assim, verdadeiro para a vida, né? O verdadeiro, o conceito de verdadeiro para a vida das pessoas, não é? Bom, agora, uma outra coisa associada diretamente à ação é a questão da coação, né? Coação, vejam. O que é a coação? A coação é uma ação sobre os outros, né? Intuitivamente, no nível do senso comum, a coação sempre é tida como negativa, como uma coisa negativa. Justamente porque se a ação é a manifestação de uma vontade livre, consciente, então ninguém gosta de ser coagido. Não é isso? Se o fim da educação é a ação, e a ação é essa manifestação, é um fazer que é uma manifestação de uma vontade livre, consciente, né? Sem coerção. Então, como justificar a coação? Alguém fazer o outro agir de uma determinada maneira? Mas é só aparentemente que a coação é uma coisa negativa, indesejável, né? Só aparentemente. Na verdade, há a coação legítima e há a coação ilegítima, né? Quem trabalha com educação não pode, não é? Não pode assim, deixar de conhecer a possibilidade e os limites da coação legítima. E a criança aqui, por exemplo, sai e vai enfiar os 2 dedos na tomada lá, enfiar o dedinho na tomada, e a gente espera que alguém coaja, né? Vá lá e impeça que ela faça isso, né? Agora, mesmo em termos de adultos, nós todos somos coagidos o tempo todo. Coagidos por quem? Não por quem, mas coagidos pela norma. Pela norma, norma não é o nome de uma pessoa, não. A lei, não é? A gente é coagido pela lei, não é isso? A lei nos coage. Todos são iguais perante a lei, não é? Se chega aqui um doido, entra aqui na sala com a arma na mão, fazendo besteira, a gente torce para vir um policial e coagir, porque o que ele está fazendo é fora da lei, não é? Então, os limites da coação legítima são os limites da lei, da norma, do direito, né? Da justiça formalizada, do direito, tá certo? Então, existe a coação legítima dentro da lei, a coação que vem da norma, não é? A criança, ela começa
numa fase inicial, assim, de anomia. Anomia. Nomos é lei, né? Nomos. Então, a anomia não tem lei, não tem regra, né, a criança. Aí ela passa para uma etapa, uma fase de formação, que é a fase da heteronomia. O que é a heteronomia? A lei, o nomos, a lei é feita por outros, né? O adulto, o pai, o professor, a mãe, não é? A família, que diz, isso pode, isso não pode. As leis vêm de fora. Essa fase da heteronomia, a gente espera que seja uma fase passageira, porque o ser humano não nasce consciente, né? A consciência é uma construção, uma enorme construção, e a educação escolar, familiar, é fundamental nessa construção, não é? Então, você espera que isso seja passageira, já te dou a palavra, Léo, e se chegue numa terceira fase, que é a autonomia. E o que é a autonomia? A autonomia, nomos é lei, então a autonomia é assim, eu me submeto à lei que eu fiz. Mas a gente não faz leis, quem faz leis é vereador, deputado, sei lá, né? A democracia direta foi uma vida curtinha na história, né, da humanidade. A gente obedece a leis que foram feitas por outros. Mas a autonomia é assim mesmo, é a gente obedecer a leis que a gente faz nossa. Essa lei eu acho, olha, é assim mesmo, eu acho que deve ser. Aí eu faço dessa lei a minha lei, né? E aí um procedimento autônomo é um de respeito à lei que eu fiz minha. E se a lei eu não concordo, eu acho que está errada, é injusta. Então o que tem que fazer? Tem que trabalhar para mudar a lei. Porque diante da lei só há duas possibilidades, ou eu cumpro ou eu mudo, não é? E para mudar tem que ter paciência, porque toda impaciência, não é? No que se refere à lei, conduz ao autoritarismo. Todo regime de força, todo regime autoritário, queria fazer alguma coisa e não tinha paciência para convencer ninguém. Eu vou convencer que é bom aquilo. Não, faz na cacetada, porque eu sei que é bom para o povo, eu faço. Não é? Não tem aqui que ficar perdendo tempo para convencer. Né? Faz. E aí que mora o perigo, né? Não é isso? Então, tem que ter os instrumentos, os caminhos, né? O percurso para mudar uma lei que não é simples, né? A justiça demora e não sei o quê, mas tem que ser assim, não pode chegar na cacetada mudar a lei, né? Tem a lei que eu cumpro ou não é? Ou vou tentar mudar, mas é isso, enquanto não mudar eu estou aí cumprindo. Tem limite para isso, de cumprir uma lei que eu acho injusta. O limite para isso é uma instituição política que existe em todas as democracias, que se chama desobediência civil. Já ouviram falar da desobediência civil? É um princípio político, né? Quem praticou na história, assim, política, né? Gandhi, né? Na briga de independência da Índia em relação à Inglaterra, né? Gandhi, quem mais? Luther King nos Estados Unidos, na questão racial, né? Thoreau nos Estados Unidos, brigando com o imposto de renda. Foram pessoas que chegaram a um ponto e disseram, não, essa lei eu não cumpro, eu me rebelo, né? Não conseguiram mudar e disseram, não cumpro. Mas a desobediência civil não é simplesmente desobedecer, não, tem critérios mínimos para poder uma ação ser classificada de desobediência civil, tecnicamente, né? Em primeiríssimo lugar é assim, a desobediência civil é não violenta, se é violenta não é desobediência civil. Gandhi, Luther King, Thoreau, nenhum deles saiu pegando em armas ou batendo nos outros, não, é uma resistência de outro tipo, não é? Mas não violenta, né? Um segundo critério para ser a desobediência civil é assim, não basta eu não acredito na norma, acho que a norma está errada, eu não cumpro. Mas não é assim, eu tenho que me dispor a ir a todos os âmbitos que existem, a conversar com o meu vereador, meu deputado, a ir aos jornais, a denunciar, eu tenho que me colocar à disposição, não é? de tentar mudar por todos os canais que existem.
tá certo? Não dá para eu, não gosto da lei, eu me tranco em casa e digo desobediência civil, eu não cumpro. Isso não é desobediência civil, né? Tem que ir à luta. E terceiro critério, não violento, tem que ir à luta. Terceiro critério, falei, chamei a atenção de todo mundo, ninguém deu bola para mim, eu perdi. Perdi, eu tenho o direito de dizer, mesmo assim eu não cumpro, mas eu assumo a responsabilidade pelo não cumprimento. Gandhi foi preso? Foi, muitas vezes. Luther King foi preso? Foi. Thoreau foi preso? Foi, por conta do imposto de renda. Ficou preso lá 1 mês, 2, até os amigos fazerem uma cota e irem pagar a fiança para ele se liberar. E ele foi preso sem ficar reclamando da vida. Ele disse, não, mas porque eu acho que essa lei viola a minha integridade, então eu não pago, né? Eu não pago o imposto. Prenderam ele, né? Então, a violência civil é uma instituição política, né? Então, tem limite para dizer, a lei ou eu mudo, ou cumpro, ou vou mudar. Eu digo, não, eu não consegui mudar e eu não cumpro, mas é uma coisa séria, tem implicações, não é uma brincadeira de rebeldia, de dizer eu não cumpro a lei e fica por isso mesmo. E a coação, então, por exemplo, a educação, não é? E essa construção da consciência passa por um processo de coação, não é? Toda autoridade, todo exercício de uma autoridade, a autoridade é uma coação, né? Só que é uma coação consentida. Consentida porque considerada legítima. Porque, veja, a coação com a força bruta se chama coerção, é força. Coerção é fazer na marra. Isso é sempre, sem exceção, indesejável, né? A coerção. Indesejável não quer dizer que você não faça. A polícia e tudo, ou a gente mesmo vai impedir que um menino faça uma besteirinha ali, né? Para ele não se machucar, né? Falta consciência e você aí segura lá, né? Mas isso é uma coisa politicamente indesejável e passageira. As revoluções na história, ao longo da história, as revoluções são momentos de força, né? Força para mudar uma coisa e instaurar outra, mas a revolução tem que ser uma coisa passageira. É um desequilíbrio, pum, para nascer outra coisa, né? Mas além da coerção, no outro nível, há o poder, né? Que pode não ser legítimo. Pode não ser legítimo. Se um bandido entra aqui, põe uma arma na minha cabeça e diz, faz isso, faz aquilo, eu não sou doido, eu vou fazer. Mas eu não acho isso legítimo, né? Ele pode nem me bater, nem nada, mas ele tem um poder sobre mim. Eu acho que dá para pensar em 3 níveis, né? Assim, a coerção, que é a pura força, não é? A força. Um outro nível, que é o poder, que é, assim, uma coação, assim, consentida, nem está batendo, é consentida, mas que não é legítima. Não é? O bandido e tudo, eu não acho que é legítimo, mas, né? Você pode... E tem o terceiro nível, que é a coação consentida legítima, né? E essa coação consentida legítima é que está associada à autoridade. Em termos políticos, não é? O que se espera é isso, né? Que exista uma autoridade no poder e que detém o monopólio da força, porque, teoricamente, a força é monopólio do Estado. Hoje tem mais policial aí, quer dizer, guarda de segurança privada do que, talvez, da segurança pública, né? Mas, na Constituição, quem detém o monopólio da força deve ser o Estado, não é? Agora, espera-se que a autoridade esteja no poder legitimamente. Às vezes acaba a legitimidade. O cara dá o golpe, tira a Constituição, não tem mais a legitimidade. Mas ela permanece no poder, mas é um poder que não é mais reconhecido. Não é isso? Mas permanece lá no poder. Agora, isso é sempre efêmero, não é? E, às vezes, acaba tudo, e em períodos revolucionários fica só no nível mesmo da força física, da revolução, da guerra, da briga, armas e tudo, né? Isso, com mais razão ainda, é transitório, né?
E nenhuma autoridade que perde a legitimidade permanece autoridade. Se ela perde a legitimidade, ela pode manter o poder. Um professor, né, que perde assim o consentimento dos alunos, ele pode continuar professor na escola e dar prova, e aprovar, reprovar e tudo, manter o poder, né? Mas é terrível, né? O que a gente espera é que a autoridade seja legítima, consentida, mas legítima, não é? Agora, claro que isso remete a gente para uma questão que é: o que torna uma autoridade legítima? O que legitima esse poder de agir sobre o outro? Isso é o tema de uma das aulas, que é aquela dos 2 últimos dias aí, né, no cronograma, tá certo? Quer dizer, as fontes de legitimidade de uma autoridade. Em termos políticos, aí você diz, não, tem eleição, voto, regra da maioria, não sei mais o quê. Mas e na família, e na escola, né? O que legitima a coação? Isso é um grande problema, uma grande encrenca, né? Mas vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. E fugir desse terreno da coação é fugir do terreno da educação, né? Não dá para você dizer, não, eu vou para a sala de aula e vou bancar o chacrinha com meus alunos. Chacrinha, falar do chacrinha agora já a gente conhece, encontra poucas pessoas que lembram, né? Que lembram, que eram nascidas naquela época. O chacrinha era uma espécie de Faustão de 30 anos atrás, né? Ou mais. E ele chegava no auditório e perguntava para o público o que o público queria, e o que o público queria ele dava. Perguntava assim, vocês querem bacalhau? Quer? Aí jogava bacalhau para o público. Vocês querem feijão? Quer? Jogava feijão. O que o público pedia, ele dava, né? Na hora, no ato, assim, né? A gente não pode, né, ir para a escola com essa pretensão de chacrinha, eu vou dar o que os alunos querem. Não. Por outro lado, você também não pode ir para a sala de aula com a cabeça do Caxias. Caxias já não é o chacrinha, mas o Caxias era um militar, né? O Duque de Caxias, né? Que uma vez na guerra falou assim, sigam-me os que forem brasileiros. E deu certo, todo mundo apreciou e tudo cita até hoje, né? Ele falou, olha, eu vou fazer isso, sigam-me os que forem brasileiros. Você não pode também chegar numa sala de aula e dizer para os alunos, olha, meu programa é esse, eu sou assim, meu programa é esse, sigam-me os que forem brasileiros. Pô, não é essa a ideia. Agora, entre o Caxias e o chacrinha, tem um espaço para trabalhar, não é? Um espaço para aproximar os interesses dos alunos, da escola, não é? Que é onde se constrói essa legitimidade da coação, né? Mas que tem que ter coação, tem, né? Eu estou falando coação, mas no sentido da autoridade, não no sentido da coerção, nem no sentido do mero exercício do poder. A coação consentida e legítima. Perder o consentimento, só a força sustenta, não é? E isso é sempre efêmero, não dura. Em termos históricos, você pode dizer, não, mas ficou 30 anos, 40 anos. É efêmero em termos históricos, não é? É raro esse tipo de efemeridade longa assim, mas não dura, não há possibilidade de estabilizar, né? A não ser que as pessoas se desumanizem, mas enquanto tem um ser humano no meio, tem a expectativa da revolta e de mudar a situação, não é? A ação, que é o tema que a gente está aqui hoje, né, conversando, a ação. A ação que conserva, a ação que transforma, mas a ação, né? Que é mais do que a reação, né? Que tem assim, a ver com essa coação legítima, consentida e tudo, mas a ação consciente, porque é o fazer consciente, aí entra essa questão da consciência, que é uma questão super delicada. O que é isso, né? A consciência, o que é isso, esse fazer consciente? Então, isso é um encrenca enorme, né? Mas tem um livro na bibliografia aí sugerido, um livro interessante sobre isso, que é do Antônio Damasio. Antônio Damasio é um português, mas que vive, mora, trabalha, produz nos Estados Unidos.
e já publicou aqui entre nós 3 ou 4 livros bem decisivos, livros bem fortes, né? Um deles está aí na bibliografia, se chama O Mistério da Consciência, né? O que é isso, a consciência? Ele é médico, trabalha num espaço assim multidisciplinar, mas ele é médico, então ele fala da consciência em termos filosóficos, mas com a competência de um médico, né? De quem é médico. Então, o que é isso, a consciência? Então, vamos arranhar um pouquinho só nessa questão da consciência, né? Dizer algumas coisinhas iniciais aqui hoje a respeito da consciência, mas esse fazer consciente, essa ação como fazer consciente, não é? Leva a gente para a ideia de projeto. Projeto, né? A ação consciente é a ação projetada. Projeto é uma palavra interessante, né? Projeto. Projeto, assim, etimologicamente é projactum. Jactum, jato. E o pro para frente, né? Então, um projeto é sempre nesse sentido, de um jato para frente. É eu pôr uma meta ali na frente e me jogar para ir atrás, né? Eu pôr um objetivo, pôr uma meta e ir correndo atrás, não é? Quer dizer, a ação consciente é uma ação projetada no sentido de que eu ponho o que eu quero fazer ali na frente, mas aí eu analiso, eu reflito, eu peso as consequências justamente porque eu preciso agir com responsabilidade, não é? Eu preciso fazer responsável, né? A consciência remete a gente para a ideia de resposta ou de responsabilidade. E aí eu preciso analisar, eu ponho a meta lá e penso. Então, esse fazer consciente leva a gente para a ideia de projeto, né? A ideia de projeto é assim, diretamente associada à vida em sentido humano, não é? Tecnicamente, até, um autor como Julián Marías, que é um filósofo espanhol, morreu há poucos anos, né? Então, um contemporâneo, né? Que tem livros sobre o tema e tudo, né? Ele diz assim, o modo de ser do ser humano é o pretender ser. O modo de ser do homem, né, do ser humano, é o pretender ser. Quer dizer, quem não pretende nada não é. Você chega para uma pessoa e pergunta, o que você está buscando, né? O que você está querendo e quais são os seus... Você não quer que seu time ganhe hoje? Fala, estou nem aí, pô, meu time, né? Não, mas e o político que você vota, você não quer que ele ganhe? Estou nem aí, quero lá saber, né? O cara, e na família, quer ter mais um filho? Não estou nem aí. O cara não quer nada em âmbito algum, esse cara já morreu, ele não foi avisado, sim, eventualmente, não é? Mas enquanto se está vivo, a vida humana, não a vida apenas em sentido biológico, né? Mas uma coisa interfere na outra. Mas o estar vivo em termos humanos é o estar se lançando em busca de alguma coisa. Se você, a inapetência, se você não está querendo absolutamente nada, não é? Você já morreu, ou está a caminho, não é? Por outro lado, você encontra pessoas com 90 anos e cheia de vontades, de projetos, querendo fazer coisas, não é? Essas estão vivinhas, vão morrer com a saúde perfeita, não é? Mas elas ali estão ligadas e tudo. E você encontra criança desiludida, né? Criança desiludida, que não está afim de nada. E o maior problema da gente na escola está exatamente aí. Eu não tenho problema, nunca tive, sinceramente, problemas com alunos que não sabem coisas, né? Tudo bem, ele não sabe, o que você faz? Você ensina, né? Dando aula aqui na universidade, eu, antes de vir para a educação, trabalhei muitos anos na matemática, né? Dando aula de cálculo na engenharia, né? Aí, tinha colega que reclamava, pô, como é que eu vou ensinar cálculo para esse desgraçado aí? Ele não sabe calcular a área, a área de polígono, a área de um quadrado, o desgraçado tem dúvida, eu vou ensinar cálculo diferencial integral? Não é por aí, né?
Se ele não sabe calcular a área de um quadrado, por alguma exceção, algum lapso ele não sabe, é tão simples que você ensina na hora, né? É mais fácil ensinar do que reclamar. Ensina logo quanto é a área do quadrado, né? Agora, desde que o aluno queira. A minha dificuldade não é com quem não sabe, é com quem não quer saber, né? Não está afim de nada, não está buscando nada, aí a gente fica impotente, né? Porque você não pode ter desejo pelo outro. A regra número 1 da ideia de projeto é que ninguém pode ter projeto pelo outro. Um pai não pode ter projeto pelo filho. É sofrimento para os dois lados, quando o pai se mete a criar as metas do filho, né? Olha, faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Não pode viver a vida pelo outro. Se o projeto tem a ver com essa vida, em sentido humano, ninguém pode viver a vida pelo outro. Vamos devagar com uma coisa. Eu não estou falando que a gente só tem projeto sozinho. Não, não é isso. Você tem projetos pessoais e projetos coletivos, e o tempo todo. E eu acho que é muito difícil qualquer um de nós falar de um projeto que a gente tem que só envolva a gente. Tudo que é projeto que a gente tem envolve outras pessoas, as pessoas mais próximas, não é? Em algum sentido, todo projeto é coletivo, né? Mas tem toda uma gradação, não é isso? Eu estou falando é que, por exemplo, um grupo não pode ter projeto por outro grupo. Eu estou falando é que um país não pode ter projeto por outro país. O país inteiro pode estar unido num projeto. Então, todo mundo junto. Mas não pode um país ter projeto pelo outro país, né? Eu estou falando é que quem projeta é quem realiza a ação, não é? Essa é uma marca da ideia de projeto. Não dá para você ter projeto pelo outro, né? Individual, coletivo, o que quer que seja, né? Bom, gente, vamos parar por aqui. A gente continua a falar ainda de projeto, mas puxando para outros lados, assim, para a cidadania. O que a ideia de projeto tem a ver com a cidadania, o que a ideia de projeto tem a ver com a pessoalidade, a ideia de pessoa, o que a ideia de projeto tem a ver com profissionalismo, né? A ideia de profissão, né? E vamos, então, continuar a conversa, mas puxando para esse lado, tá bom? Até a próxima, então.